Nesse vídeo vamos abordar assuntos ligados aos deveres dos pastores para com seus colegas de ministério, com base no Código de Ética da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. O artigo 18 inicia orientando que o relacionamento entre pastores deve ser baseado no amor fraterno, no respeito mútuo, na liberdade e independência ministerial de cada um. Partindo dessa premissa, o pastor deve, quanto ao relacionamento interpessoal, procurar relacionar-se bem com todos os pastores, começando com aqueles que compõem o ministério colegiado da sua igreja e se expandindo para os de fora, e ainda ajudando os colegas de ministério e suas famílias em suas necessidades. Lembre-se de que não estamos competindo para conseguir uma igreja, um cargo ou por membros. Nós somos cooperadores na causa comum e não devemos menosprezar ninguém. Aliás, devemos tratar todos como iguais. Quanto ao zelo com a obra de Deus, precisamos ser fiéis quanto às recomendações e indicações de pastores para igrejas, cargos ou funções eclesiásticas. Lembre-se que quando você recomenda alguém, o seu nome está indo junto. Então seja franco, cortês, hospitaleiro, gentil, leal, praticando sempre a cooperação e o auxílio mútuo. Quanto às questões eclesiásticas, evite interferir ou opinar em problemas de outras igrejas, a não ser quando for convidado pelo colega titular a auxiliar na resolução de um problema ou um conflito. Não espalhe notícias, em público ou em particular, pessoalmente ou pelas redes sociais, que venham a manchar a imagem de um colega de ministério. Mas sempre que tomar conhecimento de uma má conduta, da má conduta de um pastor, primeiro procure o colega para que haja restauração. E no caso dele não ouvir, entre em contato com a ordem para dar ciência ao fato ocorrido. Seja leal e solidário com os colegas, mas não permita que o corporativismo ou os vínculos de amizade venham a trazer desonra ao ministério pastoral. Assim, havendo provas contundentes, procure o colega e, não havendo mudança, traga o assunto à ordem para ser tratado. Não aceite convites para aconselhar, pregar ou dirigir qualquer tipo de cerimônia na igreja ou nos lares de ovelhas pastoreadas por outros colegas de ministério sem sua aprovação, a não ser em caso de emergência em que você possa colaborar com ele. Da mesma forma, só visite ou retorne à igreja que já pastoreou quando for convidado ou com prévio aviso e aceite do pastor atual. Não critique o erro doutrinário ou ministerial de colega ausente. Trate direto com ele, dando a oportunidade de aprenderem juntos sobre como aplicar a doutrina de forma correta. Não divulgue ou permite que seja divulgado observações desabonadoras sobre a vida e atuação de outro pastor. Da mesma forma, não critique os métodos e técnicas utilizados por outros pastores, classificando-os como inadequados ou ultrapassados. Antes de atender a um pedido de carta de transferência, certifique-se dos motivos que geraram a necessidade de mudança. Em caso de haver problemas com a igreja de origem, a solicitação só deve ser feita após o problema ter sido resolvido. E no caso de haver grupos dissidentes, não aceite orientá-los ou pastoreá-los sem antes conversar com o seu pastor, com o pastor da igreja de origem, para ter conhecimento dos fatos. Quanto ao relacionamento com pastores jubilados, tenha consideração e respeito para com os pastores jubilados e, quando chegar a sua vez de também ser jubilado, apoie e demonstre amor ao seu novo pastor. Quanto à sucessão pastoral, não acolha uma sondagem para um outro ministério se o pastor da igreja em questão ainda estiver no cargo ou não tenha anunciado a sua saída. Quando deixar a presidência, evite permanecer na igreja,
para que o próximo pastor não seja constrangido, nem os membros sejam estimulados a interferir no trabalho. Mantenha-se a uma distância para ajudar sem atrapalhar. Da mesma forma, quando você assumir um novo ministério, valorize e honre o trabalho do seu antecessor e não permita a proliferação de palavras desrespeitosas. Lembre-se de que você não será eternizado nessa função. Trate com respeito e cortesia qualquer predecessor que voltar ao campo ou estiver visitando a igreja. Se negue a falar mal do outro pastor ou ministério, especialmente os que te precederam e aqueles que te sucederam. Nunca aceite um convite para falar aonde você sabe que a sua presença causará constrangimento ou atrito.